Certo, doutor Gustavo, muito obrigada pela participação. E agora a gente continua falando um pouquinho mais sobre saúde, mas agora sobre saúde na prática aqui. A Adriana Boganha, ela é nutricionista, está com a gente. Obrigada pela participação, Adriana. Vamos continuar falando um pouquinho sobre farinhas. A Adriana já esteve aqui num outro programa falando sobre esse assunto. São produtos novos, são produtos que a gente precisa usar com moderação, são produtos que a gente precisa conhecer a procedência. A grande maioria deles a gente encontra em casas de produtos naturais ou zonas cerealistas e a gente acaba comprando esse tipo de produto a granel, né, Adriana? A granel, isso. E também tem as cápsulas, né? Tá. Cápsulas. Hoje você trouxe pra gente quais farinhas, Adriana? Sim, trouxemos a de farinha da casca da banana verde, minto, da banana verde, não da casca, da banana verde, aqui da berinjela e do feijão branco, tá? São essas 3 farinhas aqui que nós vamos falar um pouquinho mais. Só para lembrar você que essas farinhas, elas estão entrando cada vez mais na nossa mesa, mas tem um motivo, porque a gente também mudou muito os nossos hábitos alimentares, né, Adriana? Exato. Então, antigamente, né, teve essa transição nutricional. Antigamente, as doenças mais faladas são aquelas por falta de higiene, né, ou então por insetos, enfim. Hoje, não. Hoje é difícil de ver uma pessoa desnutrida ou fala-se dessas doenças. Então, é a obesidade, diabetes, por quê? Coração, as doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Mudou-se muito a dieta. A nossa dieta ocidental, pouca fibra, muito açúcar, muita gordura, muito fast food que consegue agregar todos esses vilões aí, né, nessa correria. Então, o que a indústria fez? Ela está produzindo várias farinhas a fim de complementar a quantidade de fibras e outras substâncias aí, né, que cada ingrediente tem em especial. As farinhas são os grãos ou os ingredientes desidratados e moídos, basicamente, Adriana? Isso. Alguns utilizam a casca, outros eles realmente eles desidratam e depois eles moem, né? E ficam assim as farinhas. Uma das mais utilizadas hoje em dia, que eu ouço bastante, é a farinha de banana. De banana. Por quê que essa febre da farinha de banana? Exato. Não só a farinha, mas também a biomassa. A biomassa, isso. A farinha de banana verde, ela tem entre 50% até 90% do seu amido na forma resistente. Por que o nome resistente? O nosso corpo não consegue digerir no nosso estômago, então ela acaba sendo resistente às bactérias, às enzimas digestivas. Então Isso não é ruim? Isso é bom, por quê? Quando chega lá no nosso intestino, as bactérias boas, nós temos as bactérias boas e as ruins. As bactérias boas fermentam esse tipo de amido, que é o mesmo papel das fibras, né? Esse amido ele tem a mesma função das fibras lá no nosso intestino. Essa fermentação é benéfica. Né? Então, produz mais bactérias boas, ajuda também, como o nosso intestino é quase o nosso segundo cérebro, então ajuda em tudo, né? Na produção de neurônios. Isso, e até também o intestino sadio, a gente consegue absorver melhor os alimentos. O fato de você ingerir os alimentos não é a mesma coisa que você conseguir absorver. Se o seu intestino não está funcionando adequadamente, ele não vai absorver. Tá. Então, partindo do ponto do pressuposto que esse alimento é um alimento que vai ser, que o amido a gente é resistente, a gente não vai absorver, dá a impressão de que a gente precisa cozinhar esse tipo de farinha. É verdade ou não? Não. A farinha da banana verde, ela é feita com a banana crua mesmo. Ao contrário da biomassa, que tem que ser feito com a banana cozida. Até porque ninguém consegue comer. Ela tem um sabor não muito agradável, isso. Já com a farinha, não. E ela não tem... Ela, assim, pode ser utilizada muito mais em vitaminas, em mingau. Quem quiser... Dá para colocar na sopa? Na sopa também, quer engrossar um estrogonofe, sabe, assim, você pode utilizar aonde você aceitar, porque ela não muda o gosto do alimento que você for acrescentar. E qual é a quantidade ideal de farinha de banana verde que deve ser consumida por dia? Então, segundo vários estudos, é cerca de 15 gramas, o que equivale a uma colher de sopa por dia. Então, já é o suficiente. Se você faz o consumo de frutas, in natura, de salada, o ideal é que seja uma colher. Agora, se você está numa fase, espero que seja uma fase, né? Que não está se alimentando adequadamente, até 2 colheres. Tá. Para quem é indicado a farinha de banana verde? Para os diabéticos, principalmente. Porque esse tipo de amido, como você até comentou, é interessante quando nós não conseguimos absorver. Quando a gente não consegue digerir algum alimento lá no nosso estômago, vai retardar o esvaziamento do estômago. E quando retarda o esvaziamento, você não sente fome.
E também, como esse amido vai continuar lá no nosso estômago, o que você comer que vai virar glicose demora mais para entrar na corrente sanguínea. Interessante. Então ele acaba sendo um aliado. Exatamente. E tem uma hora ideal para consumir essa farinha, gente? Porque está ficando interessante esse assunto, né? Diabéticos, pessoas, eu imagino que também quem tem problema de intestino acaba sendo interessante. Tem sido utilizado muito antes das refeições, porque como eles são ricos em fibras, e a fibra ela tem a capacidade de se formar um gel dentro do nosso estômago, então quando o alimento chega até o estômago, tem um gelzinho junto se tiver a fibra, né? Então a água com essa fibra forma um gel. Esse gel ele inibe e diminui a absorção do açúcar e também das gorduras. Então é interessante que se faça junto com a refeição um pouquinho antes, toma com um pouquinho de água, né, antes das refeições. Então tá certo. Olha, a gente tem mais duas farinhas aqui. Vamos saber mais um pouquinho então da farinha de berinjela. Outra que tá muito na moda, outra que a gente ouve falar só coisa boa, que sara desde de frieira até a ponta do cabelo. O pessoal utiliza tanto ela in natura, ela no chá, salada, né? Utiliza ela é feita bastante. só da casca, Adriana? Não, ela já é feita da berinjela toda. Isso, ela é feita... E qual é o grande fator funcional dessa farinha? Ela não tem nenhum ingrediente específico, né? Mas é por conta que como ela tem bastante fibra, ela ajuda, ela tem os mesmos benefícios das outras farinhas que nós citamos, né? Então, ajuda diminui o índice de colesterol, de insulina, né? A insulina não, a produção da insulina. Nós sabemos que a insulina, se produzida em grande quantidade, ela fornece mais gordura para o nosso corpo. Isso não é muito bom. Sem contar a resistência que a pessoa pode ter a esse tipo de E outra coisa que a gente percebe na berinjela in natura é que ela tem uma capacidade de absorção de gordura incrível. Se a gente pegar uma berinjela e colocar um pouquinho de óleo, em poucos minutos ela consegue absorver. Ela absorve tudo. A mesma coisa acontece com a farinha dentro do nosso corpo. Né? Legal. Ela tem essa função aí então, de absorver. Ela também seria interessante a gente consumir ela antes das refeições? Isso, antes, meia hora depois, se esquecer, consome junto. Beleza. Né? Não vai ter tanto problema. Tô gostando dessas farinhas, hein, gente? Olha só. E a farinha de feijão branco também houve uma época, uns anos atrás, em que ela foi considerada, assim, uma super farinha. Isso. Hoje em dia, não sei se você já ouviu falar, essas farinhas que prometem secar a barriga, né? Sim. E o feijão branco, ele é um dos principais ingredientes. Por quê? Ele tem uma substância chamada faseolamina, que é uma glicoproteína, né? Uma substância que tem carboidrato e um pouquinho de proteína também. Essa faseolamina, o que ela isso foi estudado, assim, é fidedigno nos dados, né? Que ela consegue diminuir a absorção de cerca de 20% do carboidrato que você ingeriu. Então, quando você come junto com uma refeição, cerca de 20% daquele carboidrato não vai ser ingerido. Uau! Não que o carboidrato seja o vilão. Não vai ser absorvido. Você ingere, mas não absorve. Não vai ser, não é absorvido. Então, ela é bem interessante por conta disso. Então, o pessoal fala, mas por que é utilizado, então, seca a barriga? É lógico, se você não faz um exercício físico diariamente, não tem uma alimentação regrada, nada disso aqui vai fazer milagre. Aqui não são farinhas milagrosas. E o exagero pode causar, sei lá, prender um pouco o intestino, deixar o intestino mais devagar? Se você aumenta o seu consumo de fibras e não aumenta o consumo de água, ao contrário, né, do que pensam, vai ressecar, né? Então a pessoa vai ter dificuldade de ir no banheiro. E também, quando as fibras são consumidas em grande quantidade, né, como as farinhas têm bastante fibra, elas inibem a absorção de outros nutrientes. Então, tudo tem que ser na dose adequada. Então, fibra de 25 a 30 gramas é o suficiente. Agora, eu tenho uma dúvida. Tem muita gente hoje colocando as crianças em dieta. Então, meu filho está indo para o mau caminho, está ficando mais gordinho, vamos entrar nesse tipo de coisa. Esse tipo de alimento é indicado para criança, Adriana? Olha, não tem nenhuma contraindicação, né? Acho que a dieta da criança é reduzir doces, bolachas, fast food, né? Tem que ser uma alimentação mais natural possível. Mas pode sim ser utilizada. Lógico que também respeita essa quantidade de fibras, né? Porque a dose das crianças, elas precisam ter uma dose adequada também para não ter uma não atrapalhar na diminuição. absorção. Isso. Adriana, eu quero agradecer aqui a sua participação. É lógico que a Adriana trouxe aqui um produto que a gente que veio para facilitar a nossa vida, sim, mas a gente sempre orienta aqui, né, Adriana? O que você puder consumir mais próximo do natural, se você tiver fresquinho, para que a farinha? Não precisa. Exato, não precisa. Come a farinha quando você não tiver o produto ali in natura para você consumir. Exato. É essa a dica mesmo, Adriana?
Adriana? Isso mesmo. E cuidar com a procedência, né? Aonde você compra, né? Porque dependendo de como é preparado o alimento, as farinhas, elas podem perder várias propriedades. Então, tomar cuidado. Tá certo. Obrigada, Tá bom? viu, Adriana? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita por aqui. Você sabe o que é uma torre italiana na sua cozinha? A gente vai aprender aqui juntinho a montar o passo a passo dessa receita e também vamos saborear. Se prepara, não sai daí não que a gente já volta.